Opa, você tá bom? Nick, novamente, mais um vídeo. Esse é um vídeo que eu posso dizer aquele vídeo temporal, fazendo um comentário, tá? Não necessariamente uma reflexão muito elaborada, mas é mais um questionamento que talvez você esteja percebendo se você consome isso tal como eu, tá legal? Algumas pessoas aqui, possivelmente, elas consomem bem a internet. E parte dessas pessoas elas vão trabalhar com a internet utilizando novos meios, novas ferramentas. Seria, por exemplo, a inteligência artificial. Então muitas pessoas vão lá e elas adotam a inteligência artificial como se fosse algo realmente inteligente. Primeiro, você considera a inteligência artificial algo inteligente? Bom, eu particularmente não considero como se fosse algo inteligente, tá? Inteligência para mim é uma faculdade humana, uma capacidade humana, que é de perceber aquilo que é real. Então, quando você tem essa ferramenta, que é a tal da inteligência artificial, é um nome retórico, né? Para tentar atribuir à máquina uma humanidade. Ela não possui isso, ela não possui a capacidade de identificar o que é realidade, o que é real. Alguém, um ser humano, ou seja, ele que tem essa capacidade, ele foi lá e deu alguns inputs para essa máquina processar aqueles dados. Agora, ela tem uma capacidade de raciocínio de algum jeito. Ou seja, raciocinar vem de ratio, e ratio vem de proporção. Então ela tem diversas proporções e ela escolhe dentro daquelas proporções, aquelas razões que ela possui, e ela escolhe, pum, isso aqui eu vou pegar e vou apresentar de acordo com um questionamento, com a pergunta que é feita pelo aquele indivíduo que consome esse produto. Então, de alguma forma, ela tem um processo sim de raciocinar. Mas ela não é inteligente porque aquele dado coletado, observado, ela não consegue fazer isso. Ela depende de um ser humano que foi lá e colocou esse input nela. E aí que vem a observação que eu quero fazer ao longo desse tempo, principalmente para algumas pessoas que vão trabalhar com marketing, ou quem trabalha com inteligência artificial, que tem usado bastante. Isso eu sei que não é para todo mundo, mas talvez seja para você que seja um pouco curioso em relação a isso. Você tem observado que ao longo desses últimos anos, porque tipo assim, é muito recente a inteligência artificial, tal como a gente pode usar. Então assim, a gente tem o chat GPT, você tem o Claude, você tem o Gemini, você tem, enfim, diversas formas hoje de você utilizar a inteligência artificial. Tá. Mas você tem observado que ela tem perdido um pouco a qualidade dela? A forma como que você usa, eu gosto particularmente, eu acredito que a inteligência artificial, independente da plataforma que você usa, é um grande estagiário. Ela maximiza a sua produtividade diante das coisas que você, um ser inteligente, vai lá e pede para ela fazer. Então você complementa o teu trabalho de algum jeito. E eu tenho observado que ela tem ficado, a inteligência artificial tem ficado burra. Seria possível? É lógico que também se ela não é inteligente, ela não pode ficar burra. Não é verdade? A partir desse conceito que eu tenho passado. Primeiro que eu não acredito que nenhum ser humano seja burro. Eu acredito que existam os humanos, os seres humanos que não utilizam com tanta eficiência essa capacidade de usar, de inteligência, de intelecto, né? E isso, é lógico, é um trabalho mental, isso ao longo do tempo, o que acabam fazendo com aquele indivíduo, como que ele se constrói, como ele se destrói, quem é que ele vai lá e ouve, ou como ele acha que ele vai criar a erudição dele. Então são vários problemas, mas falando aqui especificamente de uma inteligência artificial ou dessas máquinas que têm esse tipo de processamento, eu acho que a gente está vivendo um grande fechamento de um portal. Um portal. Se a gente começa, com tudo isso que a gente consome, temos a base inicial, a eletricidade. Da eletricidade, tempos depois, você começa com essa parte do telégrafo, você tem todo esse movimento da comunicação ao longo do tempo que também você está desenvolvendo a parte da eletricidade até chegar aquilo que a gente concebe como a TV, o rádio, a TV, e aí depois vem o computador, do computador vem a internet, e hoje a gente está vivendo um momento onde a gente tem a inteligência artificial. Observa como o ser humano, ao longo desse tempo, ele começou a se conectar muito mais rápido do que no passado, adquirir informações que ele não possuía, mas não de pessoas que estão totalmente perto uma das outras, mas totalmente longe. Hoje, quando você vai consumir algo pela internet, você consome em instantes de algo, de alguém, de algo que está totalmente longe de você. E aí, com a inteligência artificial, é como se esse portal tivesse aberto a um determinado nível. As pessoas que têm acesso à internet, que são muitas no mundo,
Hoje muitas vezes a pessoa ela prefere não ter o que comer, mas pagar o plano da internet para pelo menos ter alguém para conversar. É um novo tipo de vício, um vício digital. E aí você observa que, tipo assim, quando houve essa abertura para o uso de um indivíduo comum, a gente, um indivíduo comum, entrar e colocar, carregar dados ali dentro e questionar aquela máquina em relação às suas dúvidas ou dar ordens de acordo com os seus processamentos, ali ela foi adquirindo observações, foi dando input dentro dessa máquina como um todo, que ela não possuía, e dados foram sendo coletados. Dados foram sendo coletados. E chega um momento que aparentemente não está sendo tão mais interessante que aquele indivíduo tem essa facilidade tal como tinha uns 2, 3 anos atrás. Então, eu acredito que a gente esteja vivendo, é lógico, só vai entender isso melhor quem usa esse tipo de dispositivo tal como eu uso. Então esse vídeo eu sei que não é para todo mundo, mas eu tenho observado que a inteligência artificial, a depender da plataforma que você usa, ela tem ficado mais burra. É como se fosse um estagiário que você pedisse para fazer determinadas tarefas. Cada vez ele te entrega essas tarefas com mais erros. Isso me demonstra que o que está para acontecer, onde de algum jeito, esse tipo de informação que a gente pode ter através desse portal que ainda está aberto, quais são as informações que você realmente pode usar a seu favor e que ainda são disponíveis e que talvez não sejam mais tão seguida, tão no futuro. E no futuro que não seja tão longínquo, porque se você analisa esse grau de desenvolvimento da tecnologia, ele é exponencial. Por que será? Por que cargas d'água? Você evolui as versões dessas inteligências artificiais, mas você existe a piora da qualidade desses dados apresentados a partir do momento do questionamento, seu questionamento para aquela máquina, sabendo que os inputs já foram dados. E outra, por que por vezes quando você consome inteligência artificial, a depender da plataforma, eu sempre falo isso, ela sempre vai limitar, vai censurar as perguntas que você vai vir a fazer de acordo com uma cosmovisão que ela possui e que foi carregada por um grupo de indivíduos. Então esse é um vídeo de reflexão. Eu não sei se você tem observado isso. Para e observa. Vamos ver se você chega e constata a mesma coisa. Se você constata algo parecido, faz aqui um comentário. Gostaria de saber seu comentário. Também não esqueça de curtir se gostou do vídeo. Caminha comigo no canal. Até a próxima.